Olá, meu nome é Renato Bevilacqua de Castro, eu sou médico ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, a SBRET, e você está assistindo a um podcast da SBRET, cujo título é Osteosarcopenia, além do produto, a ciência regenerativa transformando o cuidado ortopédico. Nós temos hoje dois convidados, doutora Rosana Fontana e doutor José Eduardo Forni. Ambos são ortopedistas, são pós-graduados em medicina regenerativa pelo CERT e são coordenadores do Comitê de Osteosarcopenia da SBRET. A osteosarcopenia ela é uma condição que associa a diminuição da massa óssea e a massa muscular. Ela é mais comum em idosos e é importantíssimo o entendimento da ciência e do tratamento da osteosarcopenia para o tratamento de qualquer condição ortopédica. Por isso, nós trouxemos aqui esses dois especialistas para debater e nos ensinar um pouco sobre osteosarcopenia, que é um assunto que tem sido muito negligenciado nos tratamentos ortopédicos, trazendo, às vezes, maus resultados por falta de atenção nos cuidados, na prevenção e no tratamento da osteosarcopenia. Vamos começar com a primeira pergunta ao Dr. Forni. Então, minha pergunta, Dr. Forni, seria: como podemos caracterizar a osteosarcopenia e qual a influência dessa condição na saúde das pessoas? Perfeito. Então, muito obrigado, professor Renato. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast. É o seguinte, eu tenho mais de 40 anos de formado, sou ortopedista raiz, fiz trauma na Suíça e fiz várias especializações. Quando mudou a minha vida? Quando eu fiz minha pós-graduação no CERT. Ali eu tive contato com a medicina regenerativa, já tinha contato com intervenção em dor, e isso me complementou totalmente a minha formação e abriu a minha mente para patologias como essa que nós vamos discutir hoje, que é a osteopenia. Então, a osteopenia é uma síndrome que engloba duas doenças, né? Que é a sarcopenia e a osteoporose. A sarcopenia é a perda da massa muscular, como o professor Renato já falou, é mais comum em idosos, e a osteoporose também é a perda da qualidade da massa óssea, também mais comum em idosos, nas mulheres após a menopausa. Porém, pacientes jovens também podem ter essa síndrome de osteopenia, né? Pacientes acamados, com doenças constitutivas, eles podem desenvolver essa síndrome. E nós, ortopedistas, infelizmente, não tivemos nenhum treinamento a nível de graduação, muito menos de residência médica em ortopedia, sobre esse assunto. Ele está presente no nosso dia a dia, no nosso consultório, tá? Quando a gente vai indicar uma prótese, nós temos que saber se o paciente tem ou não sarcopenia, nós vamos tratar uma dor, nós vamos ver a seguir que a sarcopenia é uma doença inflamatória, tá? Então, se nós não abordarmos essa doença, possivelmente vamos ter muita dificuldade em resolver nosso problema de dor dos nossos pacientes. Doutor Forni, eu gostaria que o senhor focasse para os nossos ouvintes qual a relação direta entre osteosarcopenia, as fraturas, as quedas e a perda de qualidade de vida. Isso rapidamente, porque já está terminando o tempo dessa resposta. Da massa muscular. Se eu tenho perda de massa muscular, eu vou ter dificuldade a marcha, dificuldade de equilíbrio, tá? Isso vai me facilitar a queda. A osteoporose, que dá uma fragilidade óssea muito importante, que permite, que possibilita, inclusive, fraturas por baixo trauma. Então, se eu tenho um paciente com osteopenia, é um paciente que tem risco de quedas e de fraturas. Além de comprometer a qualidade de vida, além de comprometer o sono, e principalmente, professor Renato, esses pacientes osteopênicos, eles têm uma diminuição
não só na qualidade de vida, mas também na sobrevida. Esses pacientes vão ao óbito mais precocemente do que a população não sarcopênica. Importante, né? A relação epidemiológica entre osteosarcopenia e longevidade. Muito bom. Doutora Rosana, uma pergunta para a senhora. No seu ponto de vista, como que a osteosarcopenia impacta especificamente os pacientes que tratamos em ortopedia regenerativa? Olá, Renato, obrigado pelo convite, por estar aqui, por poder participar desse podcast. Eu acho que vai ajudar muita gente e talvez abrir muitos horizontes para as pessoas que não pensam muito nisso. Ah, na medicina regenerativa, o que a gente pensa primariamente? A gente tem que ter um paciente que tenha condições de ter resposta ao tratamento. Então, o paciente osteosarcopênico já é um paciente que tem uma qualidade de resposta diminuída. As duas doenças, tanto a osteoporose quanto a sarcopenia, são doenças relacionadas a mecanismos fisiopatológicos comuns, e normalmente relacionadas à desnutrição, à má nutrição dos tecidos. Se eu tenho uma má nutrição, eu não posso esperar que eu vá aplicar um agente biológico em cima disso e vá obter uma boa resposta. Então, eu preciso incluir a osteosarcopenia como um fator importante a ser recuperado quando eu quero preparar o solo, que é uma coisa que a gente usa muito na ortopedia regenerativa, para poder obter uma boa resposta no meu tratamento. Então, eu acho que é isso. A importância é que se eu não tratar, se eu não me atentar para essas duas condições, ou para essa condição, se eu chamar de osteosarcopenia, eu vou promover um tratamento ineficaz. Rosana, mas você que é pós-graduada em intervencionismo musculoesquelético, é ortopedista, explica um pouquinho mais para a gente como é que é essa abordagem, se ela é personalizada ou é de uma forma geral, é igual para todos, se existe a escolha da sua intervenção, você pensa na escolha da sua intervenção pensando nessa condição personalizada do paciente quanto à osteosarcopenia? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa nesses pacientes osteosarcopênicos, primeiro, a abordagem em medicina regenerativa sempre é personalizada e individualizada, porque o tratamento vai responder de acordo com a condição que o paciente tem. E nesses pacientes que têm a osteosarcopenia, eu preciso melhorar isso de uma forma bem direcionada. Então, as principais coisas que influenciam nisso, na osteosarcopenia, os principais fatores de risco, que são a idade avançada, a malnutrição, a fragilidade, o sexo feminino, a gente precisa tentar prevenir nesses pacientes, corrigir as deficiências que esses pacientes têm, por exemplo, promovendo melhora nutricional, melhorando a dieta desses pacientes, escolhendo bloqueios específicos ou condições que eu possa melhorar a qualidade de resposta desses pacientes, tá? Fazendo exames específicos para ver quais os nutrientes que esses pacientes estão necessitando, promovendo uma resposta mais adequada e oferecendo para esses pacientes os nutrientes específicos que cada um precisa, tá? Além de exercícios e coisas individualizadas com acompanhamento direto para poder responder melhor. Mas ele vai depender da qualidade do paciente. Não, o que você está dizendo é que não é qualquer procedimento que vai ser feito para qualquer paciente. Existe um procedimento Exatamente, para aquele tipo de paciente, não é isso? exatamente. Eu não posso fazer qualquer procedimento em qualquer um. Se o Uhum, paciente é muito frágil, tem alguns procedimentos que eu não consigo fazer. Se o uhum. paciente tem deficiência de algumas coisas, ou no caso dos idosos, tem muita medicação usando, às vezes ao mesmo tempo, eu não consigo usar um ou outro procedimento. Então, eu preciso individualizar totalmente. Eu preciso saber todo o histórico, eu preciso saber todo o medicamento concomitante que o paciente usa, eu preciso saber das deficiências que ele tem
e para poder escolher o tipo de intervenção. Então, em alguns eu vou escolher bloqueios, em alguns eu vou escolher para preparar até para poder fazer alguma coisa, em alguns eu vou escolher colocar células ou não colocar células, colocar produtos biológicos ou não colocar produtos biológicos. Então, tudo tem que ser extremamente individualizado.